Crente, crente, crente do papo quente. Olá, meu nome é Cristiane Paulovic e eu sou a crente do Papo Quente. Aqui vamos falar sobre o que é ser crente e desigrejada. Afinal, não é porque eu sou desigrejada que eu deixei de ser crente. E vamos ao segundo episódio, vamos falar sobre democracia nas igrejas. Sim, meus amigos, democracia nas igrejas. E já te explico depois de definir democracia. Democracia, que vem do grego demokratia, não sei se fala assim, mas tá valendo, é a união de 2 palavras, que significam povo e poder, ou seja, é o poder exercido através do povo, que aqui no Brasil a gente faz isso votando nos nossos líderes que vão definir todas as regras, as leis e tudo mais sobre a nossa vida cotidiana. E isso não é diferente nas igrejas. Aliás, quando eu nasci, o Brasil passava por uma ditadura militar. Então, quem me apresentou a democracia em primeira mão foi a igreja, porque lá a gente vota por voto direto e secreto em todos os líderes, sejam eles os pastores, os presbíteros, os diáconos, que fazem parte da liderança da igreja. Então, essa decisão é tomada pelos membros da igreja. Para ser membro de uma igreja, você não precisa necessariamente ter nascido nessa igreja, como foi o meu caso, mas você precisa sim, ser ter feito, no caso da igreja presbiteriana, profissão de fé, que é parecido com a crisma do catolicismo, e isso te torna membro daquela igreja onde você se batizou e fez a profissão de fé. Mas pode ser que você mude de cidade, aí você encontre uma outra igreja que você goste, então aí você pode pedir para mudar, a sua membresia para essa outra igreja e isso acontece muito. Ou então você mudou de bairro em São Paulo, é quase como mudar de cidade, aí você vai mudar, né, vai sair de da zona leste, vai para a zona oeste, você vai querer uma igreja mais perto de onde você está. Então, eh, quando a igreja define ou o próprio pastor decide que ele quer seguir um novo caminho, há há uma assembleia e por voto direto e secreto é eleito um novo pastor. Mas como é que se faz isso? Antes disso, no caso da presbiteriana, o conselho, que é formado por esses presbíteros que também foram eleitos por voto direto e secreto, que fazem parte da igreja, eles indicam alguns pastores e esses pastores visitam a igreja, participam do culto, pregam no culto, né, fazem o sermão, conduzem o culto como um todo, e aí a igreja fica conhecendo esse pastor e aí ela decide lá na hora de votar em quem que ela deseja. É cotado ali na hora mesmo, depois do final da assembleia, todos os votos são abertos e contados ali em público para todo mundo ver. Então e os presbíteros do mesmo jeito e os diáconos do mesmo jeito. Então eu tive, quando eu já me entendia por gente, contato com a democracia dentro da igreja, porque fora da igreja não se elegia presidente, por exemplo. Isso foi acontecer só quando eu já era adolescente. E nessa época foi que eu comecei a entender que a gente falava de política da igreja dentro da igreja, mas o que era política de fora, a gente não falava. Isso não era um assunto para pastor, para púlpito e nem era um assunto que se discutia muito. Afinal de contas, a gente estava vindo de uma ditadura, onde não se votava. Então a gente estava aprendendo a votar em presidente lá pela primeira vez, né. Lembro muito bem do Tancredo e lembro bem também da morte dele e o quanto foi emocionante ouvir Fafá de Belém cantar o hino nacional. Eu lembro que eu era muito nova e chorei muito. Acho que foi a primeira vez que eu me apaixonei pelo meu país, foi quando eu ouvi o hino cantado na voz da Fafá de Belém com tanta emoção, como ela fez na morte do Tancredo. E depois disso, eh, a gente nesse contexto, na verdade, a gente cria
uma consciência política, certo? Porque você tá ali desde criança, vendo seus pais votarem, vendo contar voto, vendo as coisas serem decididas dessa maneira, você cria uma certa consciência política, né. E eu entendia, né, e como eu tenho certeza que o restante da igreja também, que púlpito não era, lugar de assunto para a política fora da igreja, ou seja, não se falava de candidato, o pastor não falava. E eu lembro que um pastor uma vez falou do Collor de púlpito, ele falou uma única vez, mas foi o suficiente para eu ficar totalmente revoltada com aquilo, né. Eu era adolescente, falei: "Isso não é assunto", eu tinha essa consciência muito nova. Que isso não era assunto para a igreja, que é algo muito diferente do que acontece hoje nas igrejas. Esse é um assunto amplamente debatido, não que a política não deva ser debatida. Eu acho que ela deve sim, né, afinal de contas ainda o Brasil ainda está na adolescência, né, da sua democracia. E eu acho que é um momento muito importante, né, para a gente passar para nossa maturidade como uma democracia, a gente debater, mas não uma autoridade no púlpito de uma igreja. Esse não é lugar. E por que que não é lugar? Porque quem tem que decidir o teu candidato é você mesmo, não é o pastor. E quando você tem um pastor com a autoridade que tem, falando de um candidato, isso pode induzir as pessoas a votar naquele candidato. E pior do que isso que é pior, já que o pastor falou, eu não vou nem procurar saber quem que é, quem que não é. Pastor falou, tá falado, vou votar no tal fulano. Não, gente, voto é coisa muito preciosa. E a gente tem que pensar, a gente tem que prestar atenção, assim como na democracia, elegendo um pastor dentro da igreja, a gente tem que ouvir o sermão do cara, tem que ouvir o que que ele fala, o que se a gente curte ele, ver dentro de casa o que que as pessoas estão pensando, os amigos, mas de maneira tranquila. E se um discordar do outro, tudo bem. Cada um vota no que decide melhor. Isso é democracia. Infelizmente, isso não é o que está acontecendo nem dentro da igreja e nem dentro das famílias da igreja. É uma pena. Essa liberdade que a própria igreja me ensinou, ela não existe mais. Existe até um certo preconceito em relação a determinada linha que você possa seguir. Se você for mais para a esquerda, pode ser mal visto e tudo mais. E as pessoas, então, elas estão se calando cada vez mais sobre o que elas pensam dentro da igreja. Quem pensa muito diferente tem se calado. Que é uma pena, né, porque isso vai na contramão da liberdade que Jesus deu das pessoas, exatamente pensarem e agirem como elas são, porque isso é cristianismo. Jesus não veio para a gente ser feliz, Jesus veio para que a gente fosse livre. E eu espero que muitos lares e muitas igrejas consigam entregar isso para os seus membros e que as pessoas consigam exercer essa liberdade, a liberdade cristã, que não é libertinagem, como muitas vezes eu ouvi na minha infância. Bom, e por que que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque esse mês eu tive uma, oportunidade raríssima de passar 15 dias com os meus pais lá em Bauru, e aí, tomei contato com um material que eu tinha visto só há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 12 para 14 anos, que foi quando a minha avó materna faleceu, a Lidioneta Vieira, e eu achei essa pasta, pedi para minha mãe, né, e aí essa pasta verde cheio de coisas que a minha avó escrevia, recordações da igreja inclusive, e eu achei uma carta fantástica da minha avó. Eu tô rindo porque fala muito sobre política dentro da igreja e fala muito sobre como a minha avó era. Quando a minha avó faleceu, eu tinha 12 ou 13 anos, eu não tive o privilégio de conviver com ela, né, e ver essa mulher que eu vi nessa carta aqui, uma mulher à frente do seu tempo, com uma consciência política muito aguçada. E vocês vão ver, muito brava também.
E eu vou ler um pedaço. O contexto disso aqui, dessa carta, eh, estava acontecendo uma sucessão dentro da igreja, tirando um pastor e colocando outro. Mas pelo que minha avó fala nessa carta, isso foi de maneira meio forçada, a revelia e sem eleição. Ela não fala explicitamente que não foi feita uma eleição, mas ela deixa transparecer que um pastor foi substituído por outro de maneira, assim, meio, como ela fala na carta, violenta. Isso é a política que acontece dentro das igrejas. Esse é o lado estranho da política de dentro das igrejas, que é a disputa pelos lugares de poder e tomada de decisão. Então eu gosto muito da democracia dentro da igreja, mas isso não a deixa imune a esse tipo de coisa que nós vamos ver nessa carta aqui. Então eu vou ler um pouco para vocês e vou omitir os nomes, mudar os nomes dos pastores, porque tem gente muito conhecida nessa carta, apesar dela ser de 1958. Minha avó escreve assim: Bauru, 20 de junho de 1958. Querido pastor Z, que o Senhor Jesus o proteja. Soube que o senhor, juntamente com outros pastores, suspenderam ao púlpito o reverendo G. Por motivos injustos, se for bem ponderados. Cuidado, cuidado, cuidado! O púlpito é de Jesus. O evangelho que se anuncia é de Jesus. O reverendo G é pastor ordenado e consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Não façam violência contra ele, que é um perigo muito grande. Ele nada fez que mereça isso. Nesse tempo que ainda Lúcifer reina, todos os alunos do ginásio vão se reunir para uma reivindicação contra os pastores invejosos. O protestantismo em Bauru vai marcar tento, tento significa eh, uma coisa importante, assim, no jogo da história. Nesse momento, o relógio marca 4 horas da manhã. Não dormi. Estive em oração a Jesus pedindo paz para os senhores e o reverendo G. Estou aflita, meu coração chora de ver a incompreensão da nossa infeliz igreja presbiteriana. Tenha cuidado, meu bom pastor. Não haja com precipitação. O senhor está num púlpito que pertence ao pastor G. A família, fulana de tal e ciclana, com cartas obscenas, puseram até o ilustríssimo e nobre reverendo C, um terceiro pastor que apareceu nessa carta aqui, fora desse púlpito, para dar ao Senhor, para poder arrebanhar a família X. Os céus clamam. Se não quiser morrer assassinado por aqueles que hoje fazem de si um joguete de vingança, foge dessa maldita igreja que só faz vítimas entre nossos pobres pastores. O grito dos alunos do ginásio, quem consolou foi o pastor G. E aí ela elenca várias coisas que esse pastor G fez de bom num momento que aconteceu um assassinato na cidade, onde num ginásio, estava tendo um churrasco, alguma celebração pública, assim, para a comunidade, e um rapaz assassinou o outro com um espeto de churrasco. E eu acho que o pastor se envolveu nessa história acolhendo não só a família do enlutada, a família enlutada, mas como também o próprio assassino. E isso aparentemente deu o que falar. E ela continua: "Lembre-se, meu bom pastor, que o reverendo G tem esposa e filhos". Então ela defende com unhas e dentes, né. E vou adiantar um pouco aqui a carta, e
E aí ela encerra dizendo o seguinte: "Eu falo em nome do meu Salvador para evitar a loucura do profeta. É tolice me recriminar. As injustiças são tantas, tantas que o Senhor e os seus fazem que nem tenho coragem de frequentar a igreja." Olha minha avó, ela quase dizendo: "Olha, eu vou ser uma desigrejada, hein. Leia essa", falando da carta, "10 vezes e medite outras tantas e depois desfaça o que fez antes que umas 3.000 pessoas se levantem contra o templo que está sendo construído e o destrua juntamente com muitas vidas. Lúcifer reina. Eu nada temo. O anjo do Senhor me cobre com suas longas asas. Tenho pena do Senhor que não vê o futuro só pela ambição de ser pastor da igreja de Bauru e receber 10.000 cruzeiros." Ai, ai, ai. Enfim, e aí ela encerra dizendo o seguinte: "Ser crente e servo verdadeiro de Jesus é muito difícil." E é mesmo. "Ser justo para ser digno do reino é difícil." E assina: "Sua ovelha sincera." Põe sincera nisso, né, gente? "Lidioneta Vieira." Ai, vó, obrigada. Eu te amo. Que gostoso ver que a minha avó, que nasceu em 1900, teve a coragem de mandar uma carta meio histriônica, né, vamos e convenhamos, para esses pastores quando ela viu uma injustiça sendo cometida contra um pastor. Isso me dá muito orgulho e faz muito eu entender e dá mais sentido ainda para esse podcast. Eu, depois de ler isso, fiquei pensando: "E depois a crente do papo quente sou eu?" Acho que não, né, vó? Poxa vida, uma relíquia de 1958 aqui na minha mão. E por que que eu quis trazer isso para vocês? Lembra que eu falei no último episódio que a igreja não é toda perfeita e que ela tem lá suas, né, seus desafios? Esse aqui é um deles, né. Os espaços de poder e decisão, eles são disputados não só pelos membros da igreja que querem participar de algo, querem a coisa do jeito deles, mas o próprio espaço do púlpito de ser pastor de determinadas igrejas. Veja que minha avó aqui fala que o pastor ele está querendo o lugar do outro por causa de um salário de 10.000 cruzeiros. A igreja de Bauru é uma igreja muito grande, um templo portentoso, assim, é muito bonito. E imagino que na época ela já era uma igreja, tida como rica, né, para a região. Tanto que fez um belo de um prédio, né, e então o salário deveria ser bom para a época, né. Aliás, é bom vocês saberem que pastor dentro de igrejas tradicionais não vive de uma porcentagem sobre o dízimo. Ele tem um salário fixo, que é tratado dentro desse conselho. Então, o dízimo é um assunto espinhoso e vamos deixar ele para muito mais para frente, que eu acho que eu vou ter que chamar a ajuda dos universitários para falar sobre o assunto, mas isso é geral em todas as igrejas tradicionais, o pastor ter um salário e não uma participação sobre, muitas aspas, "os lucros da igreja", né, o dízimo da igreja. Então, tem sim essa ascensão, né, em igrejas que são disputadas, por serem igrejas mais proeminentes, por terem, membros mais poderosos, isso acontece, é humano, né, é humano, a gente não deixa de ser humano porque a gente é crente. A gente o que tem quando a gente é crente e lê a Bíblia é consciência daquilo que a gente deveria fazer, que é seguir os passos de Jesus, mas a gente não consegue, essa é a verdade. Jesus era Deus entre nós, né, e nós estamos muito longe de ser Deus, apesar de sermos feitos à sua imagem e semelhança. Então isso é um pedaço, da política dentro da igreja
E lógico que eu não vou deixar de falar do que vai acontecer daqui a alguns meses e que já está acontecendo, porque as pesquisas de eleição já estão aí, né, já estamos vendo um monte de coisa acontecer. E outro dia eu brinquei com meu pai, falei: "Pai, pelo jeito acho que só vai sobrar monarquia pra gente aqui no Brasil, porque tá difícil, né". Mas vamos lá, como é que a gente escolhe candidato? Como é que você vai escolher teu senador, tua senadora, teu deputado, tua deputada, né, deputados, deputadas. Como é que a gente escolhe um presidente da república? É escutando o que o pastor definiu? Não, negativo. A gente tem que se responsabilizar pelo nosso voto. E responsabilidade sobre o voto, para mim, é a gente estudar as pessoas que estão aí, ver qual é a proposta que eles têm, mas acima de tudo, depois de fazer isso, orar e pedir orientação para o Espírito Santo para que a gente faça a melhor escolha, a escolha que Deus está nos orientando, que o Espírito Santo, que é o melhor conselheiro, está orientando a gente a ter. E fica tranquilo, fica em silêncio um pouco, tá? Desliga o fone aí, desliga os podcasts, desliga a música e fica em silêncio. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você e você vai poder fazer a melhor escolha para o nosso país tão amado. Eu amo o meu país e acredito muito que esse é o melhor lugar para eu estar morando e estar vivendo. Então, me ouça, me escute e venha ver o próximo episódio. Até mais. Crente, crente, crente do papo quente.